Era noite de confronto direto no Moisés Lucarelli. Primeiro jogo de Hélio dos Anjos à frente da torcida. Atmosfera que deixou o torcedor confiante para se distanciar de vez da zona perigosa. Com mais posse de bola, a Macaca foi quem assustou primeiro com essa cabeçada de Fecim. O Água Santa respondeu com Alex Silva, de fora da área. Após essa confusão na área do Netuno, Luca não abriu o marcador por muito pouco. Reclamação dos jogadores da Macaca de um possível toque de braço de Rodrigo San. Tudo ia bastante controlado no Majestoso, até que aos 31 minutos, Dedé fez essa lambança aí. E Vinícius Reis, que tinha acabado de entrar, não perdoou. Driblou Igor Vinhas e mandou para o fundo do gol. 1-0 Água Santa. Responsável pela escalação inicial, Hélio dos Anjos dividiu a responsabilidade com o jogador após o apito final. E nós optamos por Dedé, e faz parte. Nós não podemos aqui crucificar um jogador que está se dedicando o máximo para ajudar a gente, para ajudar a Ponte Preta. Daqui a pouco, um erro como esse, ele é totalmente de responsabilidade do treinador. Não pode ser de responsabilidade do jogador. Eu que o escalei, eu que o coloquei. De volta para o jogo e buscando o empate, Fecim tentou de longe, por muito pouco não deixou tudo igual. Por outro lado, o Água Santa até chegou a ampliar no primeiro tempo, mas Vinícius Reis estava em posição de impedimento. Na etapa final, a Macaca até parecia ter entrado com uma postura mais ofensiva, mas foi só nesse lance, aos 3 minutos, que a Ponte causou algum susto nos visitantes. Já no finalzinho, Luca e João Pedro também tentaram alguma coisa, com 2 finalizações, mas não era de fato a noite da Alvinegra. Final de jogo no Majestoso e situação dramática para a Ponte Preta. Com a derrota, a Macaca entra na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Perdemos um jogo onde a dedicação foi muito grande, mas a lucidez nos faltou. Principalmente a partir do momento que você toma um gol, do jeito que nós tomamos. Eu acredito que nós desorganizamos um pouco, no primeiro tempo ainda. Mas o que é importante agora foi o que eu falei com eles no vestiário, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, nos unir o máximo possível, bater dentro da gente que nós que vamos resolver o problema da Ponte Preta e, naturalmente, é assim que nós vamos trabalhar durante essa semana. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você que narrou o jogo da Macaca. Infelizmente, uma falha terrível, né? Um negócio horroroso do Dedé. E o Água Santa ganhou o jogo por 1-0. Diz aí, Júlio. É verdade, Batistão. O Dedé, né, foi um grande personagem dessa partida, pelo aspecto negativo, claro, porque ele foi crucial no gol do Água Santa. Temos até depois aí para mostrar um pedido de desculpas que o Dedé postou nas redes sociais. É um jogador muito experiente, né, Batistão? O Dedé tem um currículo muito grande e, claro que passou por muita coisa nas últimas 3 temporadas. A questão do ritmo influencia muito. Apenas o segundo jogo dele neste ano, o jogo contra a Inter de Limeira, ele já tinha falhado e participado de 2 gols da Inter. E agora, nesse gol do Vinícius Reis para a equipe da Água Santa, abala muito o aspecto emocional. O Hélio dos Anjos falou sobre isso na coletiva. A Ponte Preta tem sofrido muito, se abalando com os gols sofridos e com a falta de reação, que tem sido problema desde o início da temporada. O time não consegue reagir. E foi assim no sábado, o time não ofereceu nenhum perigo para o Água Santa depois do gol sofrido. Teve ali algumas chances isoladas com o Luca, mas nada muito agressivo ao time de Diadema. E é uma situação que deixa o torcedor já muito incomodado, uma situação de angústia, né? Porque a Ponte vai precisar pegar a calculadora, fazer conta, a tabela não é fácil porque tem um Corinthians no meio do caminho. É uma situação, de fato, de sinal de alerta ligado, né, Batistão? A sirene da Ponte tocou tantas vezes na pré-temporada para anunciar a contratação, agora é uma sirene de alerta, é uma sirene de perigo. E acho que o torcedor está bastante preocupado e com razão com essas 2 últimas rodadas. A sua opinião sobre o jogo, placar de 1-0, jogo que a Ponte não podia pensar nem no empate, quanto mais na derrota. A situação da Ponte passa
de grave para desesperadora. Não crucifiquem o Dedé. Não façam isso. A culpa não é dele. A culpa é de quem escalou o Dedé. Se o treinador atual, eu estou falando do jogo contra o Água Santa, não estou falando nem da história, nem das contratações, tampouco da montagem do time. Se o treinador atual tivesse assistido o jogo que o Dedé estreou, ele não tinha escalado o Dedé, apesar da grande semana de treinamentos que foi essa a justificativa do treinador. Estou crucificando ninguém. Eu estou falando com dados. O Dedé, infelizmente, ele tem que ir voltando aos poucos. Num jogo desse tamanho, ele não podia ter jogado. A culpa da escalação do Dedé é do treinador. Mas vamos lá. Isso não justifica também a história da derrota. A Ponte não produziu, a Ponte não correu, a Ponte não foi incisiva, ela não foi intensa, ela não foi organizada. Ela jogou contra um time fraquíssimo e conseguiu ser pior. Vejam os piores momentos, né? Não dá nem para chamar de melhores momentos, o que aconteceu na partida. O Água Santa não fez nada e a Ponte também não. Então, os equívocos da escolha, ou as escolhas do professor Hélio dos Anjos, colaboraram bastante para a derrota, que também não foi por isso. Se eu sou um atleta da Ponte, por exemplo, nessa situação, lá entre os jogadores, eles tinham que ter, no mínimo, corrido mais, ter um pouquinho mais de tranquilidade, e não foi nada disso que aconteceu. Para mim, a Ponte já caiu. O que ela tem que fazer agora? Isso o Moisés Cândido utilizava, você se lembra disso, né, Batista? Muitas vezes. Já caiu. Recorta os 2 jogos, planeja pelo menos 4 pontos, mobiliza e tenta fazer essa situação e contando com a ajuda, vai ter tropeço para que o milagre aconteça. Agora, a Ponte pratica, nós estamos falando aqui toda semana, todo dia praticamente, a Ponte pratica o pior futebol de todo o Campeonato Paulista. Por meritocracia ou pela falta da meritocracia, a Ponte ela tem que ser rebaixada. Mas como tem história, tem o torcedor e a gente torce e deseja que se recupere e consiga, a gente coloca aqui no condicional. Mas para mim, Batista, já foi. A decisão era contra o Água Santa. Até o empate seria menos ruim do que essa situação catastrófica ficou agora. Matematicamente tem chance, mas é muito difícil. Corinthians lá em São Paulo e Ituano em casa, para ter que fazer 6. Com 4 pode ser. Vamos aguardar. E para você, Tigrão, derrota terrível, perigosa da Macaca, que coloca o time com a vitória da Internacional de Limeira. Daqui a pouco vamos mostrar, hein? A Inter entrou na zona de classificação, mas com a vitória em cima do Novo Horizontino, a Macaca caiu para a zona de rebaixamento. E lá em Novo Horizonte, o Novo Horizontino que contou remotamente com a torcida da Ponte, 2 gols do Ronaldo, atual artilheiro do campeonato. Um de cabeça e um de pênalti. Ronaldo, aí você tá com a vinheta certinha. A derrota da Ponte foi devastadora, tanto por aquilo que ela representa na classificação, na questão da proximidade iminente do rebaixamento, quase que irreversível, como pelo melancólico futebol apresentado. A Ponte não jogou nada, a Ponte não tem reação. Então dizer, se ganhar os 2, escapa. Tivesse metido 8 bolas nas traves do adversário, do Água Santa, tivesse transformado o goleiro do Água Santa no maior personagem do jogo, aí a torcida ia dizer, puxa, não deu nada certo, mas o time jogou. Mas não, o time chutou 2 bolas no gol, pô. Uma no primeiro tempo, uma no segundo e uma cabeçada, como disse o CH na transmissão, de orelha do Fecim. Aí perde o Norberto, que estava muito bem no jogo. E a história do Dedé, Batista, eu quero concluir. Eu não quero aqui ficar fazendo caça às bruxas, porque nesse momento é muito fácil chegar aqui e bater adoidado, indiscriminadamente. E eu nunca fui assim na minha já longa carreira, e não é agora que eu vou mudar a minha maneira de ser. Mas eu quero colocar aqui uma constatação feita por mim, que estava de folga no jogo, trabalhei no Guarani Palmeiras ontem, e ouvindo os companheiros e vendo o jogo pela televisão. O Hélio dos Anjos, ainda pelo pouco tempo de trabalho, e aí falta conversa, né, gente? Ele ainda pelo pouco tempo de trabalho, olha a gravidade disso aqui que eu vou dizer. Olha onde é que a Ponte amarrou a mula dela.
ele não conhece as características individuais dos jogadores. Porque quando ele vem com o Marco Júnior e puxa de volta o Léo Santos para a zaga, o Léo Santos desde sempre, desde a mais tenra idade no Corinthians, é destro, mas sempre foi um zagueiro melhor adaptado do lado esquerdo. Ele sempre jogou do lado esquerdo, inclusive como lateral esquerdo. E já jogou assim na Ponte. O Thiagão, que começou o jogo, sempre, desde as suas peladinhas lá na Bahia, ele sempre marcou do lado direito. E o Thiagão estava do lado esquerdo, para deixar o lado direito para o Dedé. Quando sai o Dedé, ele vem com o cara que joga do lado esquerdo e mantém o Thiagão do lado esquerdo todo torto. Todo sem jeito, todo desambientado. E bota o cara que é do lado esquerdo do lado direito. Então está faltando conhecimento elementar das características individuais dos jogadores que compõem o elenco. Essa é uma. Nós não temos tempo aqui para eu falar as demais que eu constatei durante a partida. Inclusive essa aberração de ter escalado o Dedé porque ele treinou bem. Isso aí foi claro que o Dedé está sem tempo de bola, sem reflexo, que a perna não dobra legal, que não tem o mesmo movimento, que não tem a mesma agilidade. E realmente não é culpa do Dedé. Né? Tinha o DJ, é isso que chama o menino lá que está no banco? O DG estava no banco. Né? Então, o próprio Fábio Sanches estava no banco. Será que esses caras jogam menos do que o Dedé com essa condição física lamentável, deprimente? Olha lá. Deprimente, ele não conseguiu bater na bola com a força suficiente para ela chegar no Igor Vinhas. E o Dedé tem que ser perdoado pela torcida, que a culpa não é dele, antes que alguém interprete mal o que eu estou dizendo aqui. Agora, eu não joguei a toalha, eu acho que o torcedor da Ponte não deve jogar a toalha, a situação é dramática, desesperadora, mas não acabou ainda. E o campeonato de 2020, onde o time era melhor do que esse, mostra isso. A Ponte tinha 7 pontos, e ganhou as 2 últimas, Novo Horizontino e Mirassol. Agora é tudo mais difícil, mas a matemática ainda não rebaixou a Ponte. O Dedé pediu desculpas, como disse agora há pouco na abertura do programa o Júlio Nascimento. Vamos colocar um print aqui do pedido de desculpas do Dedé em uma rede social. Um dos piores dias da minha vida. Um dos piores sentimentos como atleta profissional. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a nação pontepretana pelo meu erro. Assumiu o erro, também não poderia ser de outra forma, né? Porque o erro foi pessoal, foi individual. E o Dedé... Uma atitude digna, né, Batista? Atitude digna. Não resolve o problema. Não resolve. Mas nem todo mundo tem esse peito aí de fazer o que o Dedé fez. O Dedé, nem todo mundo. Na estreia dele contra a Inter de Limeira, a Ponte vencia, ele fez um pênalti. E depois falhou no segundo gol da Inter de Limeira, falha pessoal dele, e a Inter empatou o jogo, a Ponte perdeu naquela oportunidade 2 pontos. E agora falha pessoal dele, a Ponte perdeu 3 pontos. Então são 5 pontos que podem rebaixar a Ponte. E o Dedé, toda pessoa, o jogador de futebol é mais difícil, mas todo profissional ele tem que ter conhecimento da sua limitação. Claro que ele quer jogar, mas ele sabe que ele não tem condição de jogar. Então tinha que ter dialogado com o técnico e falar, olha, eu ainda não tenho condições. Ele é bom jogador, ele tem qualidade, mas ele não tem condições ainda de jogar. Ô Batista, há 30 minutos tem um lance dentro da área da Ponte, que a bola vai para escanteio. E a gente até achou que ele tinha machucado de novo. Você lembra desse lance, Tigre? Lembro. Sabe por que ele sentou no gramado? Porque ele estava puxando o ar com 30 no primeiro tempo. Não tem condições físicas de jogar, ué. Então, 30 minutos do primeiro tempo, gente. Conversa com o técnico. Tem um menino, um moleque no banco lá, esse DG, as informações são as melhores possíveis. Jogador da base. Num jogo desse aí, você tem que correr. E jogou com o Thiagão na base, tem até entrosamento. Entrosamento, jogou com o Thiagão, que agora mudou de nome, não é Thiago Lopes, mas é Thiago Oliveira. E aí o treinador faz isso, né?